Bom, João, é claro que não pode ser diferente, que eu tenho acompanhado isso. Eu creio, talvez, que muito dessa especulação tenha sido por conta do trabalho que já realizei em clubes com o Dorival e fico muito feliz pela escolha dele, porque além de um grande treinador, é um grande caráter. Eu tenho certeza que a seleção brasileira está em boas mãos. Não posso negar que sempre tive uma boa relação com o presidente Edinaldo, muito antes dele chegar na CBF. Enfim, ainda anterior a ele se tornar o presidente. Talvez pelo cargo ainda estar vago e tenha chegado o treinador. Eu posso te afirmar que não tive nenhum convite oficial, pelo menos até esse momento. E talvez também por tudo que nós falamos antes, né? É o tempo de serviço, é a trajetória, enfim. Me sinto extremamente honrado, porque isso não partiu de mim, é fato. Então, certamente, em algum momento, pessoas tenham falado a respeito dessa possibilidade. É o que existe no momento, mas eu só poderia te responder alguma coisa se um dia eu tiver, ou se um dia eu tivesse esse convite oficial, que ainda não tenho. Você deu uma declaração à Rádio Gaúcha de Porto Alegre dizendo o seguinte: olha, seleção não é convite, seleção é convocação. O que significa isso? Traduz isso para a gente. Nada se cria, as coisas se copiam. E essa é uma frase que eu acho que é um jargão para alguns convites, né, que invariavelmente eles se tornam muito importantes na carreira, na vida de qualquer profissional. Todo profissional ele almeja um dia estar servindo a seleção brasileira de alguma forma. O atleta, o treinador e também o gestor, o profissional. Foi isso que eu quis dizer, que realmente vai muito além de um convite, só que eu não recebi ainda. Né? É diferente de clube, né, João? Não é um... Porque clube não dá nem para... Quando você está bem no lugar, como é o meu caso no Galo, se eu abro uma negociação com um clube, é porque eu parto do princípio que eu estou disposto a sair. E eu não estou disposto a sair do Galo para nenhum outro clube. Por isso que não abri negociações. Agora, se um dia viesse uma situação dessa, ela realmente é mais do que um convite, né? Ela é uma convocação para tu servir a pátria, tu servir o teu país, tu servir o futebol brasileiro numa possível Copa do Mundo. Tem algo gigante nisso tudo. Eu sou obrigado a fazer uma ilação aqui. Você disse no bloco anterior o seguinte: olha, eu não deixaria o Atlético para nenhum outro clube do futebol brasileiro nesse momento. E eu acho que a prova maior do que isso é que você foi sondado por um gigante, que é o Corinthians, e não saiu. Mas eu me permito a interpretação de que, se for para a seleção brasileira, é muito provável que o convite seja aceito por tudo que você disse agora há pouco. Olha, eu volto a dizer, eu gostaria de te responder isso se eu tivesse o convite, mas não quero que tenha nenhum tipo de interpretação diferente do que... Nós não estamos falando de clube, nós não estamos falando de uma disputa de um profissional com um clube. A seleção e a CBF, eu acho que elas são a representação de todos os clubes do futebol brasileiro, de tudo que envolve o futebol brasileiro. Então é um negócio realmente difícil até de explicar agora, né? Como seria se um dia eu tivesse esse convite. Eu não sei como eu reagiria, mas eu vou ter que esperar se isso vai acontecer ou não. O que não muda em nada, tá, João? O meu foco, o meu trabalho no Galo, tanto que estou participando normalmente do planejamento, tanto que antes, quando se ventilou essa possível saída para o Corinthians na época, eu nunca deixei de tocar as coisas do Galo. Rodrigo, eu compreendo plenamente que a vida tem que seguir normalmente, porque você tem rotinas a executar. Lá no início da semana você apresentou o Scarpa. Essa entrevista já estava marcada antes de surgir essa questão de seleção brasileira, e você, de maneira muito profissional, manteve a entrevista da mesma maneira, pegou o avião, veio de Belo Horizonte a São Paulo para falar à CNN. Mas eu acredito que não seja simples para nenhum ser humano ver o seu nome ventilado para a maior seleção de futebol do mundo. Perde minutos de sono
pensando nessa possibilidade ou é possível desenvolver uma geladeira interna estando há tantos anos no futebol? Não, sendo sincero, claro que mexe. Não, mexe porque eu tenho uma família por trás, adaptada hoje, e qualquer mudança mexe comigo e com os meus, né? Então, assim, vai muito além da questão profissional. Porque a questão profissional eu toco tranquilamente. Mas, como eu disse, somos seres humanos, envolve família e tudo, e as pessoas ouvem, leem, e acabam me questionando, e eu, para todos, eu digo, eu não tenho nada, atualmente nada, a não ser, né, o que eu tenho acompanhado, o que me deixa orgulhoso, mas eu estou e sou o diretor de futebol do Galo. Então, assim, no impacto profissional, zero. Até porque eu tenho legitimidade para tocar o quê, João? As coisas do Galo, certo? Agora, na questão pessoal, que envolve família, em definição, não tem definição. Hoje, é isso que eu procuro dizer, não tem. Mas, querendo ou não, afeta um pouco, sim. Vamos falar da sua relação com o Dorival, o novo técnico da seleção. Você trabalhou com ele, estou puxando pela memória, 2009, no Vasco. 2009. E no Fluminense também. E no Fluminense 2013. E no Flamengo, ele trabalhou no Flamengo, você também, mas não coincidiu o período. Foi engraçado essa do Flamengo, porque ele esteve antes da minha chegada e voltou depois da minha saída. Exatamente. E em 2018 ainda, né? Quando eu saí, ele chegou e terminou o Campeonato Brasileiro. Mas o mais bacana disso é que nós jogamos contra. O Dorival andou pelo Rio Grande do Sul e ele era um segundo volante ali, bom, cadenciado. Vocês jogaram contra em campo? Em campo. Porque eu era um meia esquerda e joguei, na época eu joguei no Brasil e ele no Juventude. Era o Júnior só na época? Só Júnior. Não, eu chamo de Júnior até hoje. E nós jogamos contra, algumas tantas vezes. Tomou butinada nele ou deu butinada nele? Rapaz, e olha, eu tive um jogo que ele sabe, ele vai estar nos acompanhando, que foi um jogo de 4-4. E eu fiz os 4 gols e ele era o do Juventude. E eu sempre sacanei ele, digo, poxa, como é que eu não ia fazer 4? Tentando me marcar não dava certo, não. Mas a gente criou sempre uma relação, porque isso que ele é, assim, um gentleman, extremamente educado. Como treinador, ele era como jogador também, né? E nos reencontramos em 2009, ele também, não sei se vocês sabem, ele também teve uma passagem como executivo lá no Figueirense, gerente, depois foi auxiliar até do Muricy na época. Depois ele construiu a sua carreira. Em 2009 nos encontramos no Vasco, num desafio absurdo, e aí a gente conseguiu, né, o título da Série B e tal. Depois, em 2013 também, quando foi necessário um treinador, aí levei ele para o Fluminense, também ali era um momento difícil, mas a gente conseguiu livrar o Fluminense. E nunca perdemos relação, nunca. E eu estou muito feliz por ele. O reconhecimento ao trabalho dele, da trajetória, e também da figura humana que ele é. Pessoa do bem, merece coisas boas na carreira. E ele é um deles. O Dorival vai dar certo na seleção? Creio que sim. Por que eu acredito? Porque ele organiza as equipes, ele tem fino trato com as pessoas, que não são só os atletas, os demais envolvidos, funcionários. E seleção, como é que é, João? É um período muito reduzido de treinamento, de convívio, que você tem que ter organização da equipe que vai a campo, precisa organizar rapidamente, você precisa ter um bom ambiente e disciplina, regras claras. E eu acho que ele reúne tudo isso para liderar aí a seleção. Independentemente de você ser o executivo de futebol da seleção ou não, se você será convidado ou não, você é um personagem do futebol brasileiro e tem toda a legitimidade para falar sobre o futebol brasileiro. O Brasil vive um período grande de seca em títulos mundiais pela seleção brasileira e a seleção tem sido muito cobrada e muito criticada.
e, no meu entender, com muitas críticas e muitas cobranças justas ao longo dos últimos anos. Como é que você vê o momento da seleção brasileira? O que você enxerga? E aqui eu quero te isentar completamente de uma análise do que você pode vir a ser. Sim. Como personagem mesmo do futebol que é. Como é que você enxerga o momento da seleção brasileira e o momento do futebol brasileiro? Pois é, João. Para a gente ver como são as coisas. Quem é assim, quem já viveu esse negócio do futebol dentro, você imagina. Nós chegamos no último ciclo da seleção como candidatíssimos, correto? Por quê? Uma eliminatória brilhante, o time arrumado. Um técnico que já vinha de muito tempo, né? Da outra Copa. Vínhamos bem na Copa e, questão de minutos, tudo ruiu e acabou que o Brasil foi eliminado. Se a gente for observar, poucos daquela seleção não seguiram sendo convocados. Então, assim, ficou uma base para isso. A gente tem que entender que o futebol mudou. Antes, o ápice para todos os atletas era chegar na seleção brasileira. O questionamento atual é, será que ainda segue sendo esse o sentimento? Para todos nós, sim. Para o público, para a torcida, para a imprensa. Está dizendo, o grande desafio no momento é despertar nessa rapaziada que vai muito jovem para fora e que ganha muito dinheiro, aquilo que você disse agora há pouco, é representar minha pátria, é representar meu país, é representar minha seleção. Tem um entendimento disso. Não é o campo, na minha visão, apenas. Não, nós temos os maiores craques em todas as posições e de todas as idades. Você vai pegar um garoto, você vai pegar um de meia idade e você vai também ter craque já numa idade mais avançada. Então é uma questão de escolher os melhores. Eu acho que é contextualizar o que representa isso. É fácil falar, né? Mas enfim, é ter que encontrar a fórmula ideal para transportar isso para o trabalho. Penso, estando ou não lá, não estou falando como postulante a cargo nenhum, não estou postulante. Eu acho que isso aí você sinaliza em pequenas ações. Desde o momento em que o atleta desembarca no país e vê, opa, tem algo aqui diferente, para melhor. Ou não. Eu acho que ele identifica como é em clube. João, como é em clube. Quando você vai apresentar um projeto para um atleta, não é diferente de você apresentar um projeto para o jogador da seleção. Vem cá, você está disposto ao quê? Você sabe por que você está vindo? Você sabe a responsabilidade que você carrega? Eu faço isso todos os dias quando eu vou contratar um atleta. Eu tenho lá a apresentação do Galo. Ó, meu amigo, esses locais são os que você pode morar, porque eles são mais rápidos, eles são mais perto do aeroporto, do estado do Galo. Esses aqui, essas são as nossas regras. Essa aqui é a composição da comissão técnica, o nosso elenco. Eu tenho isso pronto. Então, quando ele desembarca em BH, na cidade do Galo, ele sabe o que espera ele. E um dia, que não faz muito tempo atrás, um deles disse: pô, eu já sabia que o Galo estava organizado, mas eu não sabia que tinha isso. Só em vocês terem feito essa apresentação para mim, eu vi que está muito mais organizado do que antes. E o atleta que tem hoje já uma condição financeira já muito melhor, ele não está só pelo dinheiro ou apenas pelo dinheiro. Ele também quer performance, porque ele sabe que ele será cobrado. Então ele tem que saber que ambiente que eu estou indo. E eu acho que é um pouco disso. Organizar o ambiente para que esse atleta, quando vir, ele entenda a importância e o que ele está representando. Eu tenho certeza que o Dorival sabe disso e vai construir esse ambiente.